destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, Marcos Faria, alô, torcida palmeirense. Palmeiras, quando não perde em casa, perde pro Icasa. Gostei do trocadilho aqui. Mas não tem nada a ver, né? Claro. O Palmeiras, ontem foi o Palmeiras, amanhã poderá ser o Palmeiras de novo, né? Tudo pode acontecer, menos, é claro, para o Salgueiro, que está de férias, e para o Goiás, que está por cima da carne seca, né, meu amigo Madureira? Ontem foi lida a crônica de uma morte anunciada, quer dizer, tudo isso está acontecendo em Campo Grande, né? Essa crise que se constitui hoje, a política de nossa cidade, ela já vem sendo anunciada desde a posse, ou mais ou menos, né, um pouco antes, desde a eleição do atual prefeito Alcides Bernal. Vem se prevendo o que está acontecendo, e o que está acontecendo, o que aconteceu ontem, parece que de uma forma irreversível, como resultado de uma falta extraordinária e lamentável falta de habilidade política do prefeito e da equipe do prefeito Alcides Bernal. Um pouco antes da posse, quando se votou o orçamento, eu já lamentava aqui a falta de uma atitude mais expressiva por parte do prefeito em comandar o processo, né, sucessório a partir da interferência na lei orçamentária, que ele negava. Não vou, eu vou ser prefeito só a partir de 1º de janeiro, não quero nem saber. E, em verdade, ali já começava uma mostra de que o prefeito não estava disposto a fazer um governo, eu não diria nem de coalizão, mas um governo de conciliação. Conciliação não com seus adversários, né? A gente nunca espera que quem vai ganhar a eleição vai conciliar com os adversários, pelo menos no curto prazo, no início da administração. Mas pelo menos com os parceiros do segundo turno. Todos esperavam que, ao vencer a eleição, o prefeito Alcides Bernal tivesse a mesma postura e esboçasse o mesmo gesto do candidato Alcides Bernal no segundo turno, que foi a atitude humilde de procurar os partidos de oposição para uma composição para assegurar a eleição dele no segundo turno. Foi recebido de braços abertos, num gesto de conciliação, num gesto de parceria, sem exigir nada em troca, pelo PSDB, com 2 vereadores, com toda a estrutura partidária já na própria máquina do governo, para lhe garantir, para lhe assegurar tranquilidade em várias áreas da administração pública. O PT, né? O PT foi o partido do Bernal. O Bernal não foi eleito pelos votos do PP, porque o PP não tinha voto. Ele foi eleito graças à militância do PT. A militância do PT que foi para a rua. E não foi para a rua no segundo turno, não. A militância do PT votou, o eleitor do PT votou em peso no Bernal já no primeiro turno. Quem levou o Bernal para o segundo turno foi o Partido dos Trabalhadores, foi o PT, que deu uma votação ridícula para o candidato próprio, Vander Lobeck, que não passou de 4%, e despejou toda a votação no Bernal. O PT foi humildemente procurar o Bernal, imediatamente após a eleição, né, para exatamente se colocar à disposição, já que ele tinha sido o partido motor da vitória do Bernal. O PPS, né, o PPS foi... o candidato a vice-prefeito do PPS, do PSDB, era do PPS, o Ataíde Neri, um grande articulador político, né, uma competência extraordinária no âmbito
do Poder Legislativo, tinha sido, inclusive, líder do prefeito Nelsinho Trade, e tinha toda uma tarimba, todo um currículo dedicado a esse tipo de transação política que não é antiético, não é imoral, que é extremamente necessário para qualquer administrador, para qualquer chefe político que queira assumir liderança, no caso o Bernal. Não, o PV, né, não elegeu nenhum vereador o PV, mas o PV foi, né, assumiu a candidatura procurou também o Bernal, esteve com o Bernal, e o Bernal simplesmente virou as costas. Olha, eu não estou falando aqui da oposição ao Bernal, não. Porque a oposição está no seu papel. Eu estou falando aqui dos parceiros do Bernal. Aqueles que o Bernal tinha que acolher no seu governo, porque foi compromisso de campanha. Falam alguns próximos ao Bernal, inclusive alguns auxiliares, que o Bernal não tinha compromisso nenhum com os partidos que o apoiaram. Tinha sim, compromisso assumido publicamente. Compromisso não só programático, mas compromisso pragmático de ganhar a eleição junto e governar junto. Essas foram expressões que ele não escondeu, que ele publicamente, em reuniões, várias reuniões com esses partidos que apoiaram sua candidatura no segundo turno, compromisso que ele assumiu. Assumiu, ganhou a eleição. Ganharia a eleição se não fosse o apoio do PSDB? Ganharia a eleição se não fosse o apoio decisivo também no segundo turno do PT? Poderia ter ganho a eleição, ninguém sabe. Mas de repente poderia ter perdido. De repente poderia ter sido muito mais difícil, né, passar o segundo turno, não fosse o decisivo apoio, sobretudo do PSDB. O PSDB foi o partido que mais se expôs. O partido que rompeu uma aliança de mais de 20 anos com o PMDB para investir na eleição do Bernal. Foi o primeiro partido para o qual o Bernal virou as costas. Nomeou 2 secretários filiados ao partido, sem consultar o partido. A direção partidária esteve com ele, propôs, né, inclusive a aceitar os 2 nomes que foram nomeados, desde que aquelas pastas fossem para o partido, e não teve acordo. O PT está no governo do Bernal? Não está. Tem lá a Thaís Helena, que é vereadora, que é secretária de assistência social, mas a secretaria é dela, da Thaís Helena, e não do PT. E tem o Alex, que é o líder do partido, aliás, do prefeito, tem desenvolvido muito bem esse papel, mas está com a espada na cabeça, né? Qualquer deslize ele perde o próprio mandato. Então, não há uma articulação, né, partidária da oposição, PSDB, PT, PPS, PV, PMN, partidos que no segundo turno apoiaram o PP, o partido do Bernal. Não há nenhum tipo de articulação. Nenhum partido foi consultado pelo Bernal. Olha, vem cá, ganha a eleição, vamos governar juntos. Ganhamos juntos e vamos governar juntos. Não foi feita essa... Eu estou falando isso com relação aos partidos que no segundo turno apoiaram o Bernal. Tem partidos que no segundo turno não apoiaram o Bernal e que poderiam, né, vir a fazê-lo durante o mandato do Bernal. Até porque foi dito aqui, dito e repetido. E não foi o Sérgio Cruz que falou, porque o Sérgio Cruz aqui é papagaio, ele fala o que ele ouve por aí. Não se governa sem poder legislativo. Se não tiver uma bancada no poder legislativo, isso aí
Não, isso é histórico, isso é científico. E não precisa comprar ninguém. Não precisa usar a tática do mensalão. Basta, né, respeitar o vereador como com a sua representação política, porque o prefeito foi eleito com voto popular, mas o vereador também foi eleito pelo voto popular. Todos que estão lá na Câmara Municipal têm responsabilidade de uma eleição que foi difícil, uma eleição onde o candidato a prefeito não ganhou, o candidato que ganhou não conseguiu eleger vereadores, a não ser 2 vereadores. Então fica difícil, né? O Bernal teria que ter conciliado a sua base. A eleição de ontem foi o resultado de toda essa falta de habilidade. Quando 2 vereadores da sua base votaram contra. A Rose, quem poderia esperar que a Rose fosse votar a favor da comissão processante? Votou. E a Rose tinha razão de sobra para estar na base do prefeito. Ela foi, inclusive, candidata apoiada pelo prefeito para a presidência da Câmara Municipal. Não houve uma articulação política entre o prefeito e os partidos, e muito menos entre o prefeito e os vereadores. O prefeito simplesmente virou as costas para os partidos que apoiaram a candidatura dele no segundo turno. Houve esforço de outros partidos, o PSB, o PTB, né, partidos que poderiam estar, o PDT, e até setores do PMDB. Esteve aqui, vai estar aqui daqui a pouco, o vereador Edil Albuquerque, que vai presidir a comissão processante, está presidindo a comissão processante, que se colocou à disposição do Bernal, esteve aqui no programa, se colocou à disposição do Bernal para apoiar o Bernal, sofreu ameaça, inclusive, de ser expulso do PMDB, porque queria dar a contribuição dele à gestão para Campo Grande. O Bernal pediu para ele, coloca por escrito o que é que você quer para apoiar a minha gestão. Ele fez o arrazoado, né, sem nada de ordem pessoal, segundo declarações dele aqui, que não foram desmentidas, apenas para atender o setor que ele representa mais diretamente na Câmara Municipal, que são os empresários. E sabe o que aconteceu com o arrazoado do Edil Albuquerque? O prefeito Alcides Bernal jogou na lata de lixo. Simplesmente não quis saber de conversa. Então, o que aconteceu é aquela história do Picarelli. Quem avisa, amigo é. Ele foi avisado, não foi avisado por mim, não. Quem sou eu para avisar? Eu não tenho voto, eu tenho alguma experiência, eu não tenho voto, já tive. Não tenho voto. Ele foi avisado pelos companheiros. Não foram os adversários que foram avisar, não. Porque adversário você não tem que ouvir, né? Adversário você tem que entrar por aqui e sair por aqui. Mas foram os companheiros. Ainda muito recentemente, ele recebeu no gabinete dele o senador Delcídio Gomes do Amaral, o presidente regional do PT, o Marcos Garcia, o deputado federal Vander Lobé e outros dirigentes partidários, para exatamente, sentindo, né, a pressão do momento, tentar uma saída de emergência para a crise anunciada. Tentou, o senador ainda foi muito enfático ao avisar que estava vindo pela última vez, estou vindo aqui pela última vez, Bernal, não venham mais, né, para colocar a seguinte situação. É preciso se constituir um conselho para a gente tentar salvar, né? Se não salvar os anéis, salvar pelo menos os dedos, porque a situação está difícil para você. Não há governabilidade, tá cada vez mais, né, periclitante a sua situação política em Campo Grande. Então é preciso tomar. E sabe qual foi a resposta que ele deu para o senador Delcídio Gomes do Amaral? No dia seguinte, ele anuncia que o PP vai ter um candidato a governador. E o fez aqui nesse programa.
né? Vai ter Então, não houve por parte do prefeito, espera-se que haja agora, também não sei se vai haver tempo, se vai adiantar, né, que ele faça gestões a partir da... Porque até agora, ele se ciscou para fora. Até agora ele não teve o menor interesse de conciliação, de parceria. Não é... Quando eu falo parceria, gente, eu não falo mensalão, não falo atitudes negociatas, não. Eu falo sentar, conversar, acertar e atender. Atender. Como é que você vai atender o vereador? Vai comprar o vereador? Não precisa comprar vereador. Tem vereador que se vende? Eu não sei. Mas eu sei que tem vereadores que não se vendem. O que o vereador quer? O que o vereador quer é a mesma coisa que quer o prefeito, que é a reeleição. Como é que ele vai conseguir a reeleição? Trabalhando. Ele quer crédito junto à comunidade dele. Ele quer levar o pleito dele, a reivindicação do bairro, da vila onde ele mora, para o prefeito e ser atendido. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Então, por aí, deveria o prefeito Alcides Bernal começar. Mas não começou por lado nenhum. Ele começou pelo fim. E que pode, lamentável e desgraçadamente, para o mal de Campo Grande, ser o final do seu próprio mandato. Falei e tá falado.